Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira, estamos aqui. Então, vamos iniciar a nossa reunião de hoje, fazendo a leitura do Evangelho. Caiu para nós hoje o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos ler aqui o item número 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão, e depois retorna para apresentar tua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus diz: vai reconciliar com teu irmão antes de apresentar a tua oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, pois antes de apresentar-se a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e se tiver feito algum mal a um dos seus irmãos, é preciso tê-lo reparado. Somente então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Jesus materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele precisava conformar suas palavras aos costumes deles. O cristão não oferece dons materiais. Espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Ele oferece a alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar fora do sentimento de ódio e de animosidade todo mau pensamento contra teu irmão. Somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina através dessas palavras. Deixa tua oferta ao pé do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, se deseja ser agradável ao Senhor. Então fica aí esse item do Evangelho para a gente refletir. Vamos fazer agora a nossa prece. Então vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre. E como Ele mesmo nos ensina, onde tiver dois ou mais reunidos em Teu nome, lá Ele estaria. E é confiante em Teus ensinamentos, Senhor, que nos encontramos aqui mais esta noite, reunidos em Teu nome, sob a Sua assistência e amparo, solicitando, através desses benfeitores, que possam nos trazer a luz, a serenidade, a tolerância, a humildade, que todos esses sentimentos e as Tuas virtudes, Senhor, possa recair sobre todos nós, para que nos sentamos mais fortalecidos e dentro dos Seus ideais cristãos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, dando continuidade então aos nossos estudos, o livro é o nosso lar, No Mundo Maior, de André Luiz, né? Nós estamos no capítulo 11, estudando o sexo. Então, dando continuidade ao que nós já havíamos refletido anteriormente, nós vimos que na última quarta-feira, André Luiz nos informava que ao longo das nossas experiências reencarnacionistas, né, nós íamos adquirindo experiências das qualidades divinas, as quais a gente ia experimentando ao longo das nossas existências. Então, quais eram essas qualidades divinas que adquiriríamos gradativamente com as nossas reencarnações? Então, eram elas
a energia, a ternura, a fortalidade, a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor. E ao longo dessas experimentações, cada uma delas diante de uma sexualidade, diante de um sexo, experimentando e apreendendo o que daquele sexo, diante dessas qualidades, nos somava, né? Ou até mesmo nós poderíamos drenar como experiências já assimiladas e superadas, vínhamos cumprindo essa jornada. E o trabalho dos séculos, né, dos milênios, transformou todavia essas relações, né, entre as nossas sexualidades, as nossas evoluções, essas experimentações ao longo das reencarnações. E aí apareceu a mulher mãe como o homem pai, né, e se desabrochou um novo elo, né, de progresso entre as relações humanas do ser humano nessa sua trajetória. Então, da espontânea manifestação brutal dos sentimentos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Então vamos compreender aqui uma outra etapa em que o nosso valoroso e digníssimo irmão André Luiz quer nos dizer com isso. Olha o que ele nos chama a atenção. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Vamos entender um pouquinho, né, meus irmãos, o que ele quer dizer com essa transita para a iniciação. Nós vimos que, nas outras quarta-feiras, o perispírito traz a bissexualidade na sua forma, né, no sentido latente, gravada, marcada no seu perispírito. E ela vai passar, né, dessa bissexualidade para a unissexualidade, né, imbuindo num sentido único, unissônico, único, no perispírito, os dois sexos. Isso, de uma maneira mais complexa, né, mais sintética, é o que ele quis dizer. Mas vamos ver como que nós vamos passar por isso, já que nós vamos ver que a divindade vai nos emprestar outras qualidades para que nós possamos superar ou drenar essas energias pesadas, conflituantes, que nós carreamos ao longo dessa trajetória, né, para iniciarmos essa gloriosa, né, iniciação, vamos dizer assim. Então, ele vai nos chamar a atenção para que nós possamos iniciar essa jornada rumo à sublimação. Nós devemos praticar ou passar também por várias estações, vamos dizer assim, que a gente vai chamar de desejo, a posse, a simpatia, o carinho, o devotamento, a renúncia e o sacrifício. Olha quantas virtudes ou estações em que o Cristo nos oferece para que nós possamos drenar, assimilar e internalizar essas dificuldades que nós tivemos ao longo das nossas etapas reencarnatórias diante da nossa sexualidade. Então a gente vê que muitas vezes a criatura demora-se anos, séculos, existências de uma para a outra, quer dizer, do desejo ardente à posse materialista. Então isso pode complicar, pode demandar anos, existências ou até mesmo séculos. Veja o quanto que nós iremos, né, experimentar nessas faixas. Raros são os indivíduos que conseguem manter no posto da simpatia,
né, com equilíbrio indispensável. Muitas das vezes, diante de algumas já conquistas, né, adquiridas ou mesmo experimentadas ao longo dessas nossas reencarnações, como uma delas, o desejo ardente e a vontade que vai imprimir todas essas ações, nos marca muito e a gente acaba nesse desejo intempestivo, às vezes, né, sem muita trabalho, sem muita sacrifício, sem muita renúncia, causando mais antipatias do que a própria assimilação daquilo em que nós estamos experimentando. Então veja bem que o equilíbrio para essas virtudes, ela tem que estar, né, de forma harmoniosa ou pelo menos equilibrada, de não vincarmos mais dependências do que as conquistas a que nós estamos assimilando. E isso não é fácil, né? A gente tem que lutar muito. Mas o que a gente entende também é que o André Luiz nos chama a atenção que ele não deseja, portanto, preconizar um mundo de normas rigoristas, né, e de virtudes artificiais. Não. Essas relações não podem ser de formas inconscientes. Ela tem que ser experimentada, sentida e internalizada. Para aí sim, diante do conhecimento, da prática, da elaboração e da escolha, nós partirmos para essas condições seguras, né, e que possamos somar, ganhar em evolução. É desta forma que isso deve acontecer. Então isso não vai acontecer de uma forma nem por imposição e nem, né, de forma que conscientemente não se experimente. Nós vamos mais na frente ali, o André Luiz vai tocar num ponto que ele chama de a êxtase do santo. Nós vamos ver o que ele quer dizer com isso. Bom, continuando então. Muito poucos atravessam províncias da posse sem se deter aos duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme. Então, diante da posse, do dinheiro, dos bens, nós vamos, às vezes, nós podemos, e muitas vezes vamos, vincar o egoísmo e o ciúme em muitos dos nossos semelhantes. E isso nós vamos ter que retornar, né, drenar essas energias e reassumir do ponto em que nós deixamos aquelas dificuldades. E isso também vai demandar um tempo muito bom para que possamos assimilar todas essas noções, todas essas virtudes, pelo menos o mínimo compatível com o nosso padrão, né, evolutivo, e que isso é numa escala bastante ampla, né, em que cada um de nós nos encontramos. Então, para cada um de nós, essas quantidades serão assimiladas ao mínimo necessário para que se promova a nossa caminhada ascensional. Reduzido ainda maior número de irmãos percorrem o caminho do carinho sem se algemarem, né, no largo trecho do exclusivismo. Então, muitas das vezes esse carinho vai soar como posse, como é meu, como você é meu, como você é minha, como eu sou seu. Quer dizer, é uma posse em que agride, né, e vinca negativamente o nosso semelhante, ou a nossa semelhante, os nossos parceiros, nossos companheiros. E isso também permaneceremos muito tempo para vencermos todas essas batalhas, encarnando, desencarnando, resgatando, iniciando, né, para que possamos, de uma forma no mínimo aceitável e compreendível ao nosso grau de evolução, podermos progredir. E isso a gente percebe que essas nuances em várias etapas nossas reencarnacionistas, isso vai se aumentando,
né? Isso que é uma condição em que o André fala que isso não vai ser preconizado, não vai ser determinado. É a nossa medida, é o nosso alcance, é a nossa disposição e a nossa condição de entendimento e de compreensão. Claro que usando de um certo grau do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha para isso. Se eu não desejar, querer, ter a vontade de melhorar diante dessas nossas situações em que no passado pretérito eu me comprometi, fica difícil, né? Existem outras leis que vão aí nos carrear de forma compulsória a esse progresso. Mas Cristo nos oferece, né, todas essas virtudes, essas estações em que o André chama, para que nós percorramos ela de uma ponta a outra, assimilando o simples, o mínimo necessário para que possamos algar um progresso à frente. Continuando então, e às vezes após milênios de provas circulantes e purificadoras, consegue-se a alma alcançar o luminoso sacrifício para a suprema libertação a rumo de novos ciclos da unificação com a divindade. Então, o sacrifício é um tema que sempre vai cobrar e ser mais impositivo sobre nós e por nós mesmos exigidos a essas nossas todas modificações. Sem o sacrifício, sem a renúncia, isso quase que é como se nós estivéssemos tateando sempre no mesmo lugar, sem essas duas estações. Então, o sacrifício significa abrir mão, renunciar, sofrer, se desgastar, às vezes por muitas situações adversas, de perseguições, e enfim, nós temos que superar, passar por cima, adquirindo aquele mínimozinho necessário para que alavancamos o nosso passo à frente, né, da eliminação dessas drenagens energéticas que adquirimos em épocas pretéritas com relação ao nosso sexo. Então voltamos agora aqui, no que o André Luiz chama de o êxtase do santo. Olha o que ele diz: foi um dia mero impulso como o diamante lapidado, gota celeste eleita para refletir a claridade divina. Então, em determinada época, a gente percebe da nossa evolução ao longo da nossa história, a gente percebe que aparecem aqueles espíritos mais elevados, melhorados, bastante esclarecidos, que dão aquela alavanca, né, no progresso geral. Então são esses ditos santos, que ele chama aqui de êxtase dos santos, foi como um mero impulso, né, que ficou ali como o diamante, não bruto, mas o lapidado, aquele já processado, que sofreu o processo do disco do lapidador e se tornou aquela joia preciosa. É isso que essa estrutura, essa figura de santo quer dizer para o nosso progresso, né? Que o André nos traz aqui de uma forma... o pessoal na doutrina fala que Emmanuel que é filósofo, né? Mas olha quanto o André Luiz nos arremete a essas reflexões bem mais complexas. Bom, então olha aqui o que ele continua aqui com as suas informações neste capítulo, né? Então ele afirma que a gota celeste que seria a reflexão da claridade divina com essas figuras de sintaxe que ele chamou de êxtase dos santos ao longo da nossa evolução, ele fala que viveu na aluvião. Olha que figura interessante, ignorando os seixos brutos. Então a gente sabe que aluvião
é aquele conjunto das enchentes de argila, cascalho, pedregoso, né, que mistura tudo como sendo nós, né, e esses santos saem nesse aluvião como passando como esquecimento. Veja bem como isso vem trazer para nós essa reflexão. De tempos em tempos, nosso mestre sempre lança mão desses recursos. A própria espiritualidade, como sua codificação, tem muitos exemplos ao longo da história. Então, esse êxtase dos santos é para chamar a atenção da população daquela época, né? Aquela figura, aquele seguidor das mensagens de Cristo, aquele divulgador da sua palavra. E que às vezes a maioria de algumas épocas passa como enchente, se mistura com aqueles cascalhos, as pedraria toda como um aluvião e se perdendo. Então é complicado a gente entender, né, que desta forma o sexo também vai se comportar da mesma forma. Então, claro está que como o diamante sendo submetido ao disco do lapidário para atingir aquela pedestal de beleza, assim também é o instinto sexual. Para coroar com as glórias do êxtase, das drenagens energéticas dos nossos comprometimentos pretéritos, há que se dobrar aos imperativos da responsabilidade, exigências de disciplina, aos ditames da renúncia. Então, se eu não quiser entender e aceitar que para o meu bem, para a minha melhora, para o meu crescimento, junto às leis divinas, há essa necessidade, fica difícil. E aí nós vamos ser submetidos a outras leis maiores, e uma delas é que vamos vir de forma compulsória a responder por isso. E isso é bem mais doloroso, meus irmãos. Então, essas conclusões não nos devem induzir aqueles programas de santificação compulsória, como já até adiantei, né? Nenhum homem conseguirá negar a sua fase evolutiva em que se encontra. Por isso, todos nós temos que experimentar, drenar, né, para assimilar. E quantas vezes for necessário. Não se pode cobrar de quem não tem preparo de exercer uma educação mais ilibada, mais exigente. Então tem que ser gradativo à medida que nós. Por isso é que Deus nos dá sempre essas virtudes, nessas estações é que devemos percorrer de uma a outra, para que possamos assimilar o mínimo necessário. E aí, ao longo das existências, nós vamos nos fortalecendo até atingirmos, né, esse preparo para essa jornada sublimada, onde, nesses termos, André Luiz fala que nós iniciaremos, né, a jornada sublimada. Olha que quanta dificuldade nós ainda teremos que vencer somente diante de um item, meus irmãos, da nossa sexualidade, ao qual, né, por desconhecimento, por ignorância, caímos, né, em energias pesadas e vimos a vincar o nosso perispírito de maneira desequilibrante. Estas são algumas das virtudes, das estações que Cristo, que o nosso Mestre, nos fornece e nos alenta, nos inspira, nos esclarece através dessas equipes de benfeitores o tempo todo, para que nós possamos trilhar minimamente nesse caminho. Então, vamos ficar por aqui essa quarta-feira e, se ainda persistir, na quarta nós continuamos. Então, muito obrigado e tenha uma boa noite. Vamos agora fazer a nossa oração de encerramento.
Então, ainda com os nossos pensamentos elevados a Ti, Pai, queremos Te agradecer por toda essa oportunidade, por mais essa oportunidade, por nos encontrarmos aqui reunidos para estudarmos, para refletirmos sobre os Seus ensinamentos, sobre aquilo que verdadeiramente possamos assimilar e internalizar em cada um de nós, Senhor. Que as Tuas luzes possam se fazer presente por sobre o nosso planeta, ao qual atravessamos situações de bastante dificuldade, buscada por nós mesmos, Senhor, pelas nossas incompreensões e por não, Senhor, navegar nessas estações a que nós mencionamos hoje, de maneira a assimilar, a crescer e a internalizar. Estas é mais uma das formas a que Tu, através da Tua imensa bondade, traz até cada um de nós para que possamos alavancar o nosso progresso. Que as Tuas luzes e as Tuas compreensões possam recair sobre todos os irmãos do nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Até a próxima.